Alô? Vamos lá, pessoal? Vamos bater papo agora numa coisa que a gente chama de remédios jurídicos. É isso mesmo. São os remédios jurídicos que vocês vão enfrentar. Habeas corpus, não é? Mandado de segurança, habeas data. Se por um lado nós falamos na liberdade de ir e vir e ficar, temos de saber que se descumprido for esse direito de liberdade, nós vamos ter uma garantia. Nós vamos estudar então o habeas corpus. Eu quero a informação que é devida e me negam. Eu vou ter informação por meio de um habeas data. Foi um direito líquido e certo que foi ferido meu. Eu vou ter um mandado de segurança para me proteger e por aí vai. Vamos lá. Começando aqui, ó, não vou gastar tempo em origem histórica, em situações que não adianta. Tempo que a gente pode trabalhar de forma mais direcionada, não é? O foco aqui não é aprender para a faculdade. Aliás, se todo mundo do 5º ano passasse em concurso, não sobraria vaga para ninguém. E não é bem assim, não é? Uma coisa que você aprende na faculdade, concurso público, vai ter um outro tipo de aprendizado. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Gente, o habeas corpus a gente tem de observar alguns nomes importantes. O paciente é aquele que sofre a violência. Coator é aquele que exerce a violência, a autoridade coatora. Quando a gente fala em habeas corpus, a gente tem de lembrar que é um remédio heróico, não é? É um remédio que pode ser impetrado por qualquer um, mesmo que não seja advogado, maior, menor, são, insano, todos podem. Precisa ser um papel bonitinho? Não, pode ser um papel de pão, você entendeu? Você pode ter um habeas corpus. Muito bem. Agora, chama atenção, a ofensa pode ser de forma direta ou ela pode ser de uma forma indireta. Como assim? Às vezes a ofensa, por exemplo, é um mandado de prisão contra você e que você pode estar para ser preso, né? Está na iminência de ou já foi. Se você já foi, a gente chama isso de... Vai entrar com habeas corpus para quê, professor? Se você já foi. Para te soltar. Aí a gente vai ter um alvará de soltura. Mas se tiver na iminência de ser preso, não é? E vai fazer um show e todo mundo está falando que a sua música faz apologia ao uso de drogas. Aí você entra com um habeas corpus para ser concedido a você uma coisa que a gente chama de salvo-conduto. Tá bom? Senhores, quando a gente fala em habeas corpus, a gente tem de lembrar, então, na ofensa que pode ser direta ou indireta. Às vezes a ofensa indireta pode chegar de formas inusitadas. Por exemplo, há uma determinação de uma quebra de sigilo. Imagine que, mas de uma quebra de sigilo eu não vou entrar com habeas corpus. Se a prova pergunta, é possível habeas corpus de uma decisão que mandou quebrar o sigilo bancário? Porque se desse sigilo bancário puder resultar risco à sua liberdade de locomoção, imagina o que vão descobrir. Você pode entrar com habeas corpus, sim, mas provando essa ofensa indireta. Tá bom? Beleza? Professor, é possível habeas corpus na esfera castrense? Para quem não sabe, a esfera castrense é a esfera militar. Em regra, na esfera militar não há habeas corpus. Não cabe para discutir o mérito em si. Não cabe. Porém, se cair na prova, é possível habeas corpus, não na questão meritória, mas eventualmente no abuso, enfim. Mesmo na esfera castrense militar, é possível. Então precisa ver como que a prova vai perguntar para vocês para ver se desafia ou não o remédio heróico, tá bom? O habeas corpus pode ser repressivo ou preventivo, nós já falamos aí, tá aí bonitinho um resuminho do que eu já conversei, tá?
Mandado de segurança, eu chamo a atenção aí dos colegas de casa, de cara, vocês têm de lembrar de uma coisa, existe uma lei, né? Pode ser até que vocês já estudaram essa lei com o professor Eduardo de Jesus ou com o professor Clilton Guimarães, em Direito Processual Civil, ou com o professor Ailton Cocuruto, porque existe uma lei que trata do mandado de segurança. Não vou entrar em pormenores, mas o mínimo nós temos de saber para uma prova dessa, sim senhor. Primeira coisa, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Professor, pois não. O que seria um direito líquido e certo? Gente, é aquele que é comprovável de plano. Não há dilação probatória. Imagine vocês que você tem aí o primeiro, segundo, terceiro colocado. O quarto colocado em concurso não foi chamado e foi chamado o quinto. Não tem de juntar prova de amigos dizendo, olha, ele só estudava. Fotos do banheiro com resumos emplastificados no box. Claro que não, que imbecil. Você não tem essa demanda toda probatória. É uma prova basicamente documental. Você junta 1, 2, 3, 4, 5 e você é o quarto e não foi nomeado, diacho. É simples, direito líquido e certo. E chama a atenção que o direito aqui, né, quando diz aqui na Constituição, direito líquido e certo, o direito em si pode até ser discutível, não é? Discutível. A ideia é essa, né? Ele até admite interpretações distintas. Não é isso que o legislador, que a Constituição diz quando fala direito líquido e certo. Não é que ela quis que nada que fosse discutível pudesse não ser objeto de mandado de segurança. Tá bom? Então, cuidado. A liquidez e a certeza, ela está ligada, mas na matéria de fato. Ok. Professor, pode... para proteger direito líquido e certo, não parar por habeas corpus, habeas data. Beleza. Então, se for o meu direito líquido e certo de liberdade, não é mandado de segurança. Claro que não. É mandado de não é habeas corpus. Claro que não. Ô, diacho, agora eu falei mal. Se for o meu direito líquido e certo de liberdade, me perdoe, aí não é mandado de segurança. E sim... habeas corpus, que é o meu direito líquido de ir e vir. Vai que a prova é malandra e vai falar em liberdade e usa direito líquido e certo. Porque tem aluno que é assim, ele não pode ver líquido e certo, ele fala mandado de segurança. Caiu isso numa prova do Nordeste. Eles falaram direito líquido e certo de locomoção. E aí o aluno colocou mandado de segurança. Claro que não. Aí é habeas corpus. Quando o responsável por essa ilegalidade for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício da atribuição do poder público, como uma vez ocorreu em hospital. O sujeito não poderia sair do hospital se não pagasse. Coube também mandado de segurança. Vamos lá. Desculpa, aí no caso do sujeito não sair do hospital, coube até habeas corpus. Muito bem. Agora, professor, pois não. Mandado de segurança, então... por vezes fora confundido, como o senhor agora em aula, mas antes não. Confundido com o habeas corpus. Sim, mas porque antigamente você usava o habeas corpus mesmo nos lugares em que hoje nós sabemos que cabe mandado de segurança. Era o chamado habeas corpus à brasileira. Por isso que a gente fala lá, quando a gente lê Rui Barbosa, caiu até na OAB isso. Mas porque ainda não havia o mandado de segurança que só depois veio. Então o habeas corpus tinha um objeto muito maior. Não só a liberdade de ir e vir. Tá? Só para que fique bem claro, vai que você pega essa prova da OAB e vai ficar louco. Professor, cabe mandado de segurança na esfera penal? Sim. Na esfera civil? Sim. Mas qual será a natureza dele? A natureza dele será civil. Seja ele usado em esfera penal, seja ele usado em esfera civil. Tá bom? Vamos andar aí mais um pouco e vamos ver que o mandado de segurança ele pode ser preventivo ou repressivo, não é? Ou diante da ameaça ou da prática aí de legalidade e abuso de poder repressivo. Prazo 120 dias contado da ciência pelo interessado do ato a ser impugnado. Duplo grau de jurisdição, ou seja, mesmo que não haja aí recurso, ele tem de passar pelo duplo grau de jurisdição. Professor,
Pode ter um mandado de segurança coletivo? Pode, claro. O mandado de segurança, ele pode ser coletivo, mas não confunda uma coisa. Não confunda, eu brinco sempre em aula, com o coletivo lá da aula de português, sabe? Camelo, cáfila, chave, molho, né? Borboleta, panapaná, vagabundo, chusma. Não confunda com aquele coletivo do português. Sabe por quê? Porque senão você vai cair na seguinte enrascada. Ó, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por quem? Vamos lá? Vamos lá? Vamos usar aquela telinha ali que eu gosto. Ó. Quem que pode? Olha lá, ó. Partido político com representação no Congresso Nacional. Pode, então, entrar com mandado de segurança coletivo. Organização sindical. Pode entrar com mandado de segurança coletivo. Entidade de classe ou associação, constituída em funcionamento, né? Em pelo menos um ano. No caso desse constituído em funcionamento há pelo menos um ano, é para a associação, tá bom? Não é, por exemplo, a organização sindical, não. Então, eu pergunto para vocês, eles estão aqui agindo em defesa de quem? Em defesa dos membros ou dos seus associados. Legal. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, meus amigos, se cai na sua prova assim, ó, eu e mais 4 amigos vamos entrar com mandado de segurança, ok? Nós não estamos sendo respeitados em relação a uma prova do TRT e nós tivemos um direito líquido e certo, que fomos aí feridos pela forma da banca ter avaliado a nossa prova, enfim. Qual é o mandado de segurança? O individual ou o coletivo? Vocês acham que nesse caso, eu e mais 3 pessoas, é o coletivo ou não é? Hã? Errado, não é o coletivo. Por quê, pessoal? O mandado de segurança coletivo, olha o que ele fala aqui, ó, em defesa dos seus membros e associados, dos seus membros ou associados. Aqui não é. Vamos que eu tenho uma outra pergunta para os amigos de casa. Vamos supor que cai assim, ó. Uma associação teve uma certidão negativa de débitos negada. Uma associação teve constituída em funcionamento há pelo menos um ano, teve uma certidão negativa de débito negada. Cabe ou não cabe? Cabe mandado de segurança coletivo, certo? Não, não está certo. Errado de novo. Professor, por que errado nesse caso? Vem para cá. Gente, a associação aqui, essa certidão negativa é em benefício dela, associação pessoa jurídica, não dos seus membros e associados. Então, toma cuidado com esse mandado de segurança coletivo, porque ele pode te causar dor de cabeça. Gente, mandado de injunção. Mandado de injunção é gostoso. Aliás, muito gostoso estudar mandado de injunção. Sabe por quê? Você concorda que quando você estudou lá, em algum momento da sua vida, a Constituição, volta para cá, que eu preciso aqui, ó. Lembra quando você estudou a Constituição e você tinha lá o texto constitucional e que falava que tal direito será exercido nos termos da lei, não é? Aí eu pergunto, e cadê a lei que não veio, né? Aqui, ó, deveria ter sido a atuação do legislador. Não veio lei nenhuma. Então imagine o seguinte, o que adianta tal direito dizer isso? Ou seja, uma norma típica, uma norma de eficácia é o quê? Limitada. E não vem a regulamentação dessa tal norma de eficácia limitada. Pergunto aos senhores, o que nós podemos fazer diante de omissões? Olha, 2 caminhos nós temos para omissões constitucionais. Ou mandado de injunção ou ADIM por omissão. Olha o que é o mandado de injunção. Se você entender norma de eficácia limitada, você vai entender mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora, sempre, ó, que a falta de norma regulamentadora, ou seja, está faltando uma norma que regulamente a Constituição.
Fique bem claro, mandado de injunção não é porque uma lei está faltando. Por favor, hein? As pessoas teriam caído isso numa prova, a pessoa vem falar para mim que a prova foi difícil, meu Deus do céu. Ó. Aí caiu na prova dela que faltava regulamentação para a lei. Né? Faltava uma regulamentação aqui embaixo. Aí não é mandado de injunção. Mandado de injunção é quando a falta de norma regulamentadora, norma é constitucional aqui. Agora, quando você pega aqui, ó, o exercício não é qualquer omissão, o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Mandado de injunção, omissão. Mandado de injunção, omissão. Mandado de injunção, omissão. Ou também chamada DIN por omissão, desculpa. Ou também a DIN por omissão, mas daí vem no núcleo controle de constitucionalidade. Tudo bem? Professor? Pois não. Posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Se aqui eu tenho a Constituição, ok. E aqui o senhor disse que às vezes umas normas dependem de regulamentação. Não veio a tal regulamentação, alguém entrou com mandado de injunção, ok. E aí chegou lá, por exemplo, dependendo do caso, o STF teve de julgar esse mandado de injunção. Pois não. E aí percebeu-se que o legislador não estava fazendo nada. Muito bem. O STF é judiciário. Pois não. E o judiciário vai ter de fazer o quê? Vai obrigar o legislativo? O legislativo legisla aí. É verdade. Por muitos anos, a posição que ficou foi uma posição que não concretizava nada. Por isso que chamava de não concretista. O Supremo se limitava a comunicar, às vezes, o caso. Doravante, nós tivemos um caso emblemático, um leading case, que alguém falou assim, ó, o direito de greve será exercido nos termos definidos em lei específica. E cadê a tal lei? A norma de eficácia limitada de greve dos servidores? Nada. Depois de muito tempo, entrou com mandado de injunção alguém e o Supremo falou, chega de inércia, eu não posso obrigar o legislativo. Porém, ele teve uma atuação, um ativismo judicial e adotou, portanto, a teoria concretista do mandado de injunção. Teoria concretista do mandado de injunção. Onde ele fez o quê? Mandou aplicar aos servidores o direito de greve dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, portanto, hoje se fala em posição concretista geral em relação ao mandado de injunção. Ok? E, professor, tem mandado de segurança individual? Tem, mas agora o assunto é outro. Tem ou não tem? Tem. Tem mandado de segurança coletivo? Tem. Então acho que o próximo slide é o mandado de segurança, injunção coletivo. Não é. Professor? Pois não. Então tem ou não tem mandado de injunção coletivo? Tem. Não está escrito, mas a jurisprudência, né, ela diz que é possível ter o mandado de injunção coletivo. E quem são os legitimados? Quem seriam os legitimados? Os mesmos que poderiam propor aí o mandado de segurança coletivo. O habeas data é muito fácil, pessoal. Põe aí na tela para mim. O habeas data está ligado. Conceder-se habeas data, assegurar informações relativas à pessoa do impetrante, constante, né, de registros de bancos governamentais, nós sabemos, ou de caráter público. A gente fala aqui caráter público, pode ser, por exemplo, o SPC, ou para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso ou judicial administrativo. Já sabemos que tem aquela inafastabilidade da jurisdição que obriga no habeas data você pelo menos passar pela esfera administrativa antes de ir ao judiciário. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Lembrando, então, que quem pode entrar com uma ação popular é qualquer cidadão e não qualquer pessoa. Cuidado, eu entro com uma ação popular, professor, cidadão, para impedir, por exemplo, que o Estado esteja destruindo lá o meio ambiente na minha cidade, mas eu não tive má fé, mas eu perdi a ação. Eu vou ser condenado em custas e ônus sucumbentes? Não. Salvo má fé, você fica isento de custos judiciais e ônus de sucumbência. Por favor, algumas anotações sobre o mandado de injunção, que eu gostaria que vocês anotassem aí. Posso ir colocando aí? Primeira delas, vou colocar até aqui embaixo, ó. Primeira delas, anote aí, né? Anote aí.
O cidadão é o legitimado. Não há se falar aqui em MP, inalistados, pessoa jurídica, não vão entrar com ação popular. No caso do MP, até é possível, por exemplo, quando ele atuar em conjunto, não é? E aí ele pode atuar com o cidadão. Se o cidadão desistir, ele pode continuar. Que mais? Outra notinha aí para você anotar. Ato jurisdicional não cabe ação popular. Um ato judicial. Tá? Duplo grau de jurisdição. E também chama atenção para a questão de foro. Questão de foro privilegiado. Interessante isso na ação popular. Escrevam aí, ó. Não é? Foro especial não alcança ações populares. Mesmo que seja envolvendo o presidente da República e tal, pode correr lá na Justiça de primeiro grau, né, da Federal, por exemplo. Tá? Não tem esse negócio de prerrogativa aqui, nada de foro especial. Ação popular. O que mais? O Estado prestará assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos. Estamos terminando o artigo 5º. Indenizará o condenado por erro judiciário, assim como ficar preso além do tempo fixado na sentença. E aqui, alguns até falam em responsabilidade civil integral. Né? E nós tivemos um caso em Pernambuco, o sujeito ficou preso por 10 anos, depois ficou mais 10 anos, e detalhe, né? Ele é inocente, saiu de lá cego, com doenças graves, enfim, um caso de erro judiciário gravíssimo. Não sei que adianta os 3 milhões de indenização, né? Não adianta. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, eu chamo a atenção aqui. Tá isso na Constituição? Tá escrito isso. Não quero isso não, eu quero aquele grifador aqui. Aqui, ó. Para os reconhecidamente pobres. Cuidado, o Supremo decidiu, se cair isso na prova, tá certo, tá? Se cair isso aqui na prova, tá certo e pronto, ó. Registro civil de nascimento, certidão de óbito, né? Senhores, só que tem uma coisa, o Supremo decidiu que o primeiro registro, não importa se é reconhecidamente pobre ou não, a pessoa tem direito, faz jus. Não falei certidão de casamento, hein? São gratuitas ações de habeas corpus, habeas data e qualquer outro ato necessário ao exercício de cidadania. Aliás, acho que é por isso que o primeiro registro tem de ser gratuito para todos, né? O primeiro registro, por exemplo, de nascimento, porque é uma das condições do exercício de qualquer ato a posteriori que envolva a cidadania. Ok? E, finalizando para vocês, a todos no âmbito judicial administrativo, é assegurado o razoável duração do processo, meios que garantam sua celeridade. Isso denota o quê? Eficiência, pessoal, em última análise. As normas definidoras dos direitos e garantias têm aplicação imediata. Já falamos que o rol do artigo 5º não é taxativo. O rol do artigo 5º não é taxativo e exemplificativo, porque direitos expressos nessa Constituição não excluem outros de regime de princípio oral adotado, ou tratados internacionais que a República seja parte. E os tratados internacionais sobre direitos humanos, é o que a gente falou, ó, todo tratado internacional, ele entra em nível de emenda constitucional? Claro que não. Eu quero que vocês entendam uma coisa, pessoal. Eu quero que vocês entendam uma coisa, ó. Quando ele fala aqui, ó, os tratados internacionais sobre direitos humanos, mas não é qualquer um. Ele fala, ó, que forem aprovados em cada casa do Congresso, né? Em 2 turnos, por 3/5, ou seja, igualzinho uma emenda, serão equivalentes às emendas. Todo mundo sabe que uma Constituição, ela pode sofrer uma emenda constitucional, e olha, esse tratado vai ter a mesma força que emenda. E, aliás, pode, inclusive, sofrer controle de constitucionalidade. Agora, todo tratado sobre direitos humanos vai ser aprovado igual a emenda? Não. Se ele não for aprovado igual a emenda, ele não entra aqui, mas ele entra um pouco abaixo, não em nível de lei. Ele entra naquilo que a gente chamou de supralegalidade, que nós já falamos lá atrás. Então toma cuidado. Os tratados internacionais sobre direitos humanos, mas que forem aprovados igual a emenda. Então não basta ser sobre direitos humanos, e também não basta um tratado que envolva direito tributário, mas que for aprovado igual a uma emenda, vai equivaler à emenda. Não, ok? Não, porque
tem de ser sobre direitos humanos, aprovado igual a emenda. Como é que aprova uma emenda? Cada casa do Congresso, 2 turnos em cada casa. Por 3/5 dos membros serão equivalentes às emendas. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal, a cuja criação tenha manifestado adesão. Beleza, pessoal? Agora nós finalizamos aí essa primeira parte que envolve direitos e garantias, ok? Ufa! E olha que a gente ainda teve de resumir alguns pontos para não ficar tão cansativo. Senhores, vamos trabalhar, vamos com muita fé em Deus, seguir aí com os outros pontos. Vamos tomar um cafezinho que foi pesado.